Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Hoje nós vamos iniciar algumas reflexões a respeito do tema como o cristão deve votar. O voto cristão é um alinhamento da cidadania terrena com os princípios do reino de Deus, com base nas visões teológicas e princípios bíblicos. O voto cristão não deve ser apenas uma escolha humana ou pessoal, mas um ato de responsabilidade e mordomia. Alguns princípios fundamentais para o voto cristão. Primeiro princípio, a mordomia. A política influencia o futuro de todos. Não votar ou votar sem consciência pode ser interpretado como negligência com o próximo ou com a nação. Quando nós estamos indo às urnas, nós vamos escolher governantes que vão governar o nosso país pelos próximos 4 anos. E quando nós vamos fazer isso, nós não podemos pensar apenas em nós, porque isso é egoísmo. Temos que pensar na nação como um todo e pensar também em nossos irmãos, porque Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Um princípio sobre ideologia. O cristão deve priorizar os valores bíblicos quando for votar. Que valores são esses? Justiça, amor, verdade, né? E esses princípios devem estar acima de partidos políticos e da ideologia desses partidos, né? Sobre a Bíblia, qual é o princípio bíblico que nós devemos nos nortear para votarmos? Lembramos que nós que somos cristãos temos como nossa única regra de fé e prática a Bíblia, né? Então a nossa referência é a Bíblia. O candidato deve defender ou ao menos respeitar princípios éticos cristãos em vez de advogar contra esses princípios. Então, quando você for votar, você deve olhar a conduta do seu candidato. Ele respeita os princípios cristãos? Ele defende esses princípios ou ele advoga contra esses princípios? Nós trouxemos aqui um versículo que vai nos orientar de como nós devemos votar. Provérbios 29:2 traz a seguinte orientação. Diz assim a palavra de Deus: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Veja só que quando os justos se multiplicam, isso é motivo de alegria para nós cristãos, para nós que somos servos de Deus, povo de Deus. Mas quando, porém, diz a palavra de Deus, domina o perverso, o povo suspira. Aqui há um contraste entre justos e perversos. Quando um perverso sobe ao trono para governar o nosso país, qual é a tendência? Que nós suspiramos ou suspiremos. Esse suspirar aqui é um gemido de dor, um gemido de tristeza, um gemido de lamentação. Por isso, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nós devemos saber escolher bem em quem nós vamos votar. O ano de 2026 é um ano em que nós vamos escolher o nosso presidente para os próximos 4 anos, o nosso governador, vamos escolher senadores, vamos escolher deputados, e são esses homens que vão gerir a nossa nação durante os próximos 4 anos. Então, quais benefícios esses candidatos que nós temos em mente trarão para nós, trarão para os nossos irmãos, para o nosso próximo? É assim que nós devemos pensar e lembrarmos do que diz a palavra de Deus. Quando os justos se multiplicam, nós nos alegramos. Mas, porém, quando domina o perverso, o povo suspira. Do quê? De dor, de tristeza, de arrependimento. Então vamos analisar como o cristão deve votar. Essa é a parte 1
da nossa reflexão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.